O ser humano ama as mais de escritura. O ser humano ama, aleluia, políticos. E o ser humano despreza Deus. O ser humano não percebeu ainda que Deus está tentando falar com a terra a respeito através da natureza. Eles são novos, terremotos, furacões, incêndios, pestes. E o ser humano está cego espiritualmente e não briga com Deus. A pandemia matou milhões de pessoas na terra e o ser humano ainda despreza a Deus, que é aquele que manda na vida e na morte. Eu vejo desprezo do ser humano por essa palavra que está saindo da minha boca, que não é minha não, é do Pai. Mas eu vejo desprezo elementos assim cruel, coração de pedra. Até os indivíduos se arrependeram por Judas pregou. Eis aqui uma geração que olha. Jesus está sobre essa geração. A geração que vai passar pela grande tribulação. A geração que vai passar pela grande tribulação. A geração do arrebatamento. A geração da ira de Deus sobre a terra. É essa que eu estou falando. Jesus disse, assim como foi nos dias anteriores comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que não é entorta, veio o dilúvio e não perceberam. Assim será esta geração. Só se preocupa com o bem do pecado. Se preocupe com a sua alma. Se preocupe com a sua alma. Porque você irá chegar diante do tribunal de Cristo. E Ele vai julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 20. Está escrito, versículo 11 de horas. Quando dizereis que vi um grande tribunal, um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E foram colocados diante do trono, grandes e pequenos, e suas vidas e mortos. E o mar deu seus mortos, a terra deu seus mortos. A morte e o inferno deram seus mortos para serem julgados. E aquele que estava sobre o trono abriu o livro, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Você precisa temer a segunda morte. Talvez você tema a primeira morte, que é do seu corpo, mas a pior morte é a da alma. Porque Jesus falou que aquele que morreu na alma, ele irá para um lugar e haverá tanto que ranger de Deus. Aonde o fogo nunca se acaba no bicho. É por isso que você precisa se preocupar. Aonde eu irei passar a eternidade? No céu ou no inferno? Com Deus ou com o diabo? Aonde eu irei passar a eternidade? Será que num lugar que não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor? Ou num lugar que haverá pranto e ranger de Deus? Como disse Jesus. Será que você tem se preocupado? Meus irmãos, Jesus quer. Será que você tem se preocupado com a sua alma? Se você teve um pesadelo com o demônio, eu creio que você ficou em espírito de oração clamando o nome de Jesus para se acordar. Agora imagine você passar uma eternidade junto com eles lá no inferno. Perturbador. Pesadelo com o demônio é perturbador. O ser humano não se preocupa. Agora imagine passar a eternidade todinha com os demônios lá no inferno. Imagine. Jesus disse que ali será tão terrível que haverá pranto é choro. Ranger de Deus já diz isso mesmo. O ser humano não se preocupa. Ele não se preocupa de buscar aquele que é o poder de Deus. É o perdão, e é aquele que ama, sem acepção, quer salvar prostituta, ladrões, cobradores de impostos, quer salvar o rico, o pobre. Jesus quer salvar todo mundo. Mas você precisa querer ser salvo. Você precisa querer se perdoar. Você precisa querer Jesus. Você precisa. Não despreze o sacrifício de Cristo. Porque aquele sacrifício
maneira. João 3,16, ele dá o seu filho ligeiro, para que clama aquele que quer dele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer em Jesus. Se você quiser a vida eterna, você tem que querer Jesus Cristo. Você tem que querer o perdão dos seus pecados. E não acha que nós estamos vivendo pecador. Porque é renúncia, é oração e jejum. Onde tiver um demônio aí, pode manifestar. Onde tiver um desprezador da palavra de Deus, pode saber que é Deus que está me usando. Porque você está andando a passo exato rumo ao inferno. E depois que você cair lá dentro, nunca mais vai sair de lá. Nunca mais. Eu sou um pregador de cadeia. Eu pego nos presídios de segurança máxima do Brasil. Capelão prisional. Bandido tem mais temor ao evangelho do que muitos da sociedade. Eu pego para muitos bandidos de alta perigosidade. Ele reconhece o seu pecado e chora e aceita Jesus. A sociedade tem desprezado a Deus. Olha a pomadinha baratinha como está acabando aí. Muitos moradores de rua, eu pego nas Cracolândias do Brasil, eles se arrependem, choram e aceitam Jesus. E muitos da sociedade chamam o pregador de louco. Jesus profetizou esse tempo, ele disse que nos últimos tempos